Imagine liderar um povo inteiro em batalhas épicas para conquistar a terra que Deus prometeu a seus antepassados. Essa é a história do livro de Josué, o sexto livro da Bíblia, que narra como o povo de Israel finalmente tomou posse da terra prometida após anos no deserto. Sob a liderança de Josué, sucessor de Moisés, milagres aconteceram. Rios foram atravessados a pé enxuto, muralhas impenetráveis desmoronaram com gritos. E o sol parou no céu para garantir a vitória. Mas mais do que ação e aventura, o livro de Josué é um guia sobre fé, coragem e obediência. Ele nos mostra que quando seguimos a Deus, Ele faz o impossível acontecer. Se você quer saber como essas lições podem transformar sua vida hoje, não deixe de apoiar o canal. Curta, compartilhe com seus amigos e inscreva-se para não perder mais conteúdos incríveis como este. O livro de Josué é o sexto livro da Bíblia e narra a incrível jornada do povo de Israel para conquistar a terra prometida. Após os 40 anos de caminhada no deserto, Deus havia prometido a Abraão, Isaque e Jacó que daria uma terra boa, cheia de riquezas, ao povo de Israel. Josué, um dos líderes mais importantes da história de Israel, foi chamado para liderar o povo nessa grande conquista. Josué foi o sucessor de Moisés e tinha uma missão difícil: guiar o povo de Israel para tomar posse da terra que Deus lhes havia prometido. O livro de Josué é cheio de batalhas, milagres e momentos decisivos para a nação de Israel. Através das vitórias e derrotas do povo, podemos aprender lições valiosas sobre fé, coragem e obediência a Deus. Logo no início do livro, Deus fala diretamente com Josué, pedindo-lhe coragem e força. Moisés, o grande líder que havia guiado o povo até a beira da terra prometida, havia morrido. Agora era a vez de Josué liderar. Deus lhe dá uma promessa: como estive com Moisés, assim estarei com você. Não o deixarei nem o abandonarei. Deus pede a Josué que seja forte e corajoso, que siga a sua palavra e confie nele. Deus sabia que Josué enfrentaria grandes desafios, e por isso o encoraja a ser fiel às leis que Moisés havia dado ao povo. Essa instrução é um lembrete de que, para conquistar a terra prometida, Josué e o povo precisavam seguir as leis de Deus, obedecer a ele e confiar em seu poder. A chave para a vitória não estava nas forças humanas ou em estratégias de guerra, mas na confiança total em Deus. Uma das primeiras grandes tarefas de Josué foi levar o povo a atravessar o Rio Jordão, que era um obstáculo natural para a entrada na terra prometida. Quando o povo chegou ao rio, a tarefa parecia impossível. O Jordão estava cheio e parecia impossível de atravessar, mas Deus tinha um plano. Deus instruiu Josué a dizer aos sacerdotes que carregavam a Arca da Aliança para entrarem nas águas. Quando os sacerdotes pisaram nas águas do rio, Deus fez um milagre. As águas se separaram, e o povo pôde atravessar em terra seca. Esse milagre foi um grande sinal de que Deus estava com Josué, assim como estivera com Moisés. A travessia do Rio Jordão foi um momento decisivo na história de Israel. Deus estava mostrando que, assim como ele havia aberto o Mar Vermelho para Moisés, agora ele abriria o Jordão para Josué. O povo de Israel aprendeu uma lição importante: quando confiamos em Deus, Ele pode fazer o impossível acontecer. Nada é difícil para Deus. Após atravessar o Jordão, o povo de Israel se deparou com a cidade de Jericó, que estava completamente fechada e protegida por um grande muro. Jericó era uma cidade fortemente fortificada, e parecia impossível conquistá-la. Mas Deus tinha um plano muito especial para essa cidade. Deus instruiu Josué a fazer algo muito incomum. Ao invés de atacar a cidade com força, Deus pediu que os israelitas marchassem ao redor da cidade uma vez por dia, durante 6 dias. No 7º dia, eles deveriam marchar ao redor 7 vezes, e ao final, os sacerdotes tocariam as trombetas e o povo gritaria com todas as suas forças. Quando o povo obedeceu, o milagre aconteceu. Os muros de Jericó desmoronaram, e Israel conquistou a cidade. A história de Jericó ensina uma grande lição. Às vezes, os planos de Deus não fazem sentido para nós, mas quando obedecemos a Ele, milagres acontecem. A vitória de Israel não veio pela força militar, mas pela obediência à palavra de Deus. Deus usou um meio surpreendente para dar a vitória, mostrando que Ele é soberano e que, ao seguirmos suas instruções, podemos alcançar grandes coisas. Após a vitória em Jericó, o povo de Israel avançou, mas encontrou outras cidades que resistiram à conquista. Entre elas estavam os gibeonitas que, temendo a destruição, decidiram enganar os israelitas. Eles se disfarçaram como se fossem viajantes de longe e pediram uma aliança com Israel, prometendo não atacá-los.
Josué e os líderes de Israel não consultaram a Deus antes de fazer a aliança e mais tarde, descobriram que os gibeonitas eram na verdade, habitantes próximos. Embora os israelitas tivessem sido enganados, Josué manteve a aliança feita, mas isso trouxe algumas complicações. A história dos gibeonitas nos ensina a importância de buscar a direção de Deus antes de tomar decisões importantes. Se Josué tivesse consultado a Deus, ele teria evitado essa aliança enganosa. No entanto, até mesmo a falha de Josué não impediu que Deus cumprisse suas promessas. A partir de Jericó, Josué e o povo de Israel enfrentaram várias batalhas para conquistar a terra prometida. Deus foi com eles em cada batalha, dando-lhes a vitória sobre as cidades e reinos que se opuseram a Israel. Muitas dessas batalhas foram milagrosas, com Deus enviando grandes tempestades ou até mesmo fazendo o sol parar por um tempo para que os israelitas pudessem vencer seus inimigos. Uma das batalhas mais notáveis foi a batalha contra os 5 reis amorreus. Quando esses reis se uniram contra Israel, Josué pediu a Deus que o sol parasse para que os israelitas pudessem derrotá-los. Deus respondeu à oração de Josué, fazendo o sol parar, o que permitiu que os israelitas tivessem mais tempo para vencer os inimigos. Esse evento mostra o poder de Deus em responder às orações de seus servos e a sua disposição de lutar ao lado de seu povo. Depois de muitas vitórias, Josué e os israelitas finalmente conquistaram grande parte da terra prometida. Deus instruiu Josué a dividir a terra entre as tribos de Israel. Cada tribo recebeu uma porção da terra, exceto as tribos de Levi, que não receberam uma porção de terra, pois sua herança seria o serviço no templo. A divisão da terra foi feita de maneira justa, com base nas promessas que Deus fez aos patriarcas. Cada tribo recebeu o que lhe foi prometido, e essa distribuição de terra marcava o cumprimento da promessa de Deus para o povo de Israel. Antes de morrer, Josué reuniu o povo de Israel e fez um discurso importante. Ele lembrou-os de tudo que Deus havia feito por eles, das vitórias que haviam conquistado e da terra que agora possuíam. Ele os exortou a permanecer fiéis a Deus e a não se afastarem de sua palavra. Josué sabia que o povo enfrentaria desafios no futuro, mas ele os incentivou a servir a Deus com todo o coração, com integridade e com fé. Josué fez uma aliança com o povo, dizendo: escolham hoje a quem servirão, aos deuses de seus pais ou ao Senhor, que os trouxe até aqui. Essa decisão de servir a Deus com sinceridade foi o ponto de inflexão para a nação de Israel. O povo respondeu afirmativamente, dizendo: nós serviremos ao Senhor. E assim Josué renovou a aliança com Deus, pedindo ao povo que fosse fiel a ele, assim como Deus havia sido fiel a eles. Josué morreu aos 110 anos de idade, depois de ter liderado o povo de Israel por muitos anos. Ele foi enterrado na cidade de Timnat-Será, e sua morte marcou o fim de uma era para Israel. No entanto, o legado de Josué perdurou. Ele foi um líder valente e fiel a Deus, que cumpriu a missão de levar Israel à terra prometida. Através de sua liderança, o povo de Israel viu a importância de confiar em Deus, obedecer a seus mandamentos e lutar pelas promessas que ele fez. O livro de Josué é uma história de fé, coragem e obediência. As vitórias do povo de Israel não foram apenas fruto de suas forças, mas da fidelidade e poder de Deus. Josué nos ensina que quando confiamos em Deus e obedecemos a Ele, podemos alcançar grandes vitórias, mesmo diante das dificuldades. O livro também nos lembra da importância de permanecer firmes em nossa fé, renovando nossa aliança com Deus todos os dias e de lutar pelas promessas que Ele nos fez. Deus é fiel e sempre estará ao nosso lado, assim como esteve com Josué e com o povo de Israel.